Boa tarde. Uma nova live de ginástica holística em nossas vidas. Hoje, a Lícia, que faz parte da 7ª turma. Então, vamos ter esse bate-papo com a Lícia. Bonjour! Essas lives fazem parte de uma série de bate-papos com as pessoas que escreveram um livro, juntamente comigo, sobre o legado de Maharijo Guichard para a ginástica holística, que é a história do começo da ginástica holística aqui no Brasil. Então, as outras lives que já aconteceram com esse mesmo propósito se encontram gravadas no IGTV. Então, quem quiser assistir, fique à vontade para assistir e conhecer um pouco mais da história. E hoje esse bate-papo vai ser com a Lícia. A Lícia já está aqui e já vou convidar ela para entrar, para a gente já ir se introduzindo. Oi! E Pronto, deixa eu erguer um pouquinho meu som que estava meio baixo. Oi, Lícia, tudo bom? tudo bem? Tudo Boa tarde. bom. Vamos papear um pouquinho. Hoje é sua vez de falar um pouquinho. Pois é. Tem sido muito Obrigada. legal esse bate-papo com todas vocês que foram aí, auxiliaram aí nesse projeto de retomar um pouco da história da ginástica holística do Brasil. Eu, como organizadora desse projeto, e vocês aí participando junto. E aí, mais um segundo projeto é vocês estarem aqui agora, participando desse bate-papo, falando um pouquinho mais agora da vivência mesmo, um pouco mais do coração, além do que a gente já escreveu, desses momentos que a gente teve lá, né, Lícia? Tem sido interessante esse bate-papo com vocês. É verdade. A gente tem que te agradecer, né, por essa oportunidade, né, de Imagina. estar participando, de termos participado do primeiro projeto, do livro, e agora dessas lives, né? Está sendo muito enriquecedor. Muito, muito bom mesmo. É. Então, a Helena já está aqui, adoro a Helena, porque a Helena sempre vai pondo algumas hoje, ela pôs uma frase maravilhosa da Maharijo no nosso grupo, Ah, eu vi. muito, muito preciosa, mais uma pérola. Acho que depois até vou colocar essa frase aí como um post aí depois da tua live, que é uma fala muito interessante, que a Maharijo, a Helena teve uma vivência muito grande com a Maharijo também, né? Em Sim, quantas reciclagens que ela teve lá, que presenciou, que reviu várias coisas. Então também tem muito e contribui muito aí com a ginástica holística pra gente. é isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Lícia, fala um pouquinho quem é a Lícia. Quem é a Lícia? Começa introduzindo isso, falando, e claro que já vai permeando na história da ginástica holística na sua vida. Tá bom. A minha filha entrou. Ah! Não, eu vi essas pessoal entrando, é isso? É, você vai vendo aí quem está entrando. A Ivana entrou, se tem alguma amiga, alguém que você conhece, que você também queira dar um oi, que você convidou e está aqui te escutando um pouquinho, uma paciente, alguma coisa, pode ficar à vontade para você também dar um oi. Ai, tá bom. Lembra Tá que é um bom. bate-papo de amigas, é para se sentir em Ok, casa. ok. Bom, é, eu coloquei assim como uma das primeiras coisas, né, que eu coloquei para você foi que a minha primeira paixão foi a UTI, né, a Unidade de Terapia Intensiva. Então, eu me formei e saí da faculdade já com o desejo de trabalhar, né, na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva, e que, assim, não é só com a fisiorrespiratória, né, mas com o paciente crítico, na verdade. E aí eu consegui
entrar já no final, acho que do primeiro ano de formada, e entrei no noturno, que eu acho que eu nem falei para você, eu dei Não. plantão noturno. Naquela época era puxado, porque era 12 horas e folgava 36. Então era uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. E a UTI que eu entrei era uma UTI geral. Então, assim, tinha desde bebês até idosos, politrauma, pós-cirúrgicos, né? Então, de abdômen, de neuro, né? Então, era assim, cardíacos. Então, era uma UTI bem geralzona. E Uhum. isso, acho que deu, assim, que eu vejo, né, que me enriqueceu muito foi a condição de ver o paciente como um todo, né? Então, para você atender numa UTI, isso é a minha visão, né? Eu não sei como Claro. está hoje, porque eu vejo hoje que as pessoas se especializaram demais, né? Então, mas eu naquela época a fisioterapia estava começando a crescer dentro das UTIs, né? E Uhum. tendo um pouquinho assim do reconhecimento e do espaço dos médicos, né? Então a gente estava numa época de grande aprendizado, né? Da ventilação mecânica, a gente estava podendo aprender a mexer, né? No respirador, que tanto tá famoso agora, né? Na Covid, Necessário, sobrevivência humana agora. que não é uma coisa fácil, né? Então eu acho que muitos dos problemas que a gente tem tido aí de mortes é porque o pessoal não sabe, né, pilotar o respirador. Bom, então, assim, você, para atender numa UTI, você tem que saber um pouco de hemodinâmica, você tem que saber da parte neurológica, você tem que saber da parte. Então, a gente tinha politrauma, então vinha assim, acidentados, tinha toda a parte ortopédica, né? E, por fim, assim, a parte respiratória, né, do paciente. Então, a gente fazia respiratória e motora na UTI, né? Então foi muito enriquecedor. E aí eu fui complementando nessa visão holística, né? Então, a visão como um todo, fazendo alguns cursos, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi na área de neuro, porque a gente trabalhava praticamente com a maioria dos pacientes em coma, né? Quer Claro. seja induzido, porque tinha que ficar no respirador, né? Quer seja porque estava mesmo numa condição crítica, né, de coma. Então a gente tinha muito paciente assim. E a gente via que a precariedade da mobilização do paciente no leito, naquela condição, né, a gente saber que posição deixar para melhor, né, o paciente sair dali e ter um prognóstico melhor, né? Porque muitas vezes o paciente sai com escara, sai com retrações, né? Quer dizer, por uma falta de você ter uma visão dessa, né? De ver que o paciente vai sair dali e ele vai, né? O ideal é que ele volte, né, para a sociedade, para o convívio, né? Então você Uhum. tem que. A UTI eu acho que é o lugar que você tem que cuidar, né? Para que ele tenha essa possibilidade, né? Então, Uhum. com menos, como chama? Menos. Comorbidade, menos lesões. Uhum. Isso, Então, e aí o que aconteceu? Eu fui estudar um pouquinho, que naquela época a gente não tinha computador, né? Então você tinha que ir na biblioteca mesmo, né? Era livro, era artigos, né? Então a gente não tinha essa facilidade, né? Que hoje você pega lá o celular, O põe, né, o Google. Uhum. Google. Então aí eu fui lá na faculdade de medicina, né? E aí tava na biblioteca e tal. Aí encontrei com a coordenadora do curso de física e ela falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: tô trabalhando em UTI. Aí ela falou: estou precisando, né, para ajudar na supervisão de estágio de respiratório. Então Lícia, eu comecei. quando você fala faculdade, só porque eu não te coloquei, você é de São Paulo, então você fala da USP, que foi onde você também Isso, se formou, isso, né? E é lá que exatamente. você buscava esse estudo aí, numa outra Isso é. continuidade sua. Só para pontuar isso para quem não conhece você. É verdade. Então eu sou filha que a gente chama da casa de Arnaldo, né? Lá na Doutora Arnaldo, a Faculdade de Medicina da USP. E é onde a gente ia, né? Procurar nas bibliotecas de lá, né? E Uhum. então eu encontrei com essa ex-professora que estava como coordenadora do curso de físio.
Aí ela me chamou. Então eu comecei a ir na faculdade, né? Comecei a supervisionar estágio e encontrei lá, né, uma colega de turma que, assim, depois, né, mais para frente vou falar um pouquinho mais, mas é a Adriana Lacombe, né? Uhum. E ela já estava iniciando o trabalho dela, que depois ela vai falar dessa parte de pediatria, né? Então ela foi assim também uma das pioneiras na parte de UTI neonatal. E então a gente ficou juntas lá e aí ela falou assim, Li, vamos fazer RPG. Eu falei assim, RPG, né? Aí fiquei assim, puxa, RPG. Aí a gente foi fazer, né? Tivemos oportunidade, fomos fazer o RPG e tal. E aí eu fui mesclando, né, essa parte da UTI, da parte da faculdade, e assim, por sorte, né, eu tive esse meu pai, né, que faleceu há pouco tempo, mas ele nos proporcionou um consultório, né, particular, então assim, um local próprio, que eu tenho até hoje, onde eu tô, e que divido Uhum. com as minhas irmãs, né? Então eu ia à noite, atendia um paciente de RPG, porque tinha que treinar, né, para fazer o curso, né, Uhum. para pegar um pouco Uhum. de mão e poder ter questões, né, tirar dúvidas, tal, né? Senão você gasta uma grana no curso e não consegue Não, não praticar, põe né? nada em prática. Isso lá em 91, 92. Exatamente. Uhum. Assim, eu tinha feito esse curso de neuro na Ackerman e a gente pôs logo em prática, porque você está lá na UTI com o paciente comatoso, mas o RPG não, né? Era uma coisa totalmente nova para mim, né? Aquela Uhum. coisa das cadeias musculares, né? Então abriu-se um outro mundo, né? E aí foi. Então fui trabalhando desse jeito, tá? UTI, faculdade, eu sempre gostei muito da vida acadêmica, né? E aí o que aconteceu? A Adriana casou-se, né? Eu fui madrinha de casamento dela, tal. E aí eu fui visitá-la lá no Rio de Janeiro. Aliás, tinha uma outra colega de turma que também estava morando no Rio e que estava fazendo aulas regulares com a Adriana de ginástica holística. Então a Adriana já tinha feito o curso de GH lá na França. E aí eu fui, né? Elas me chamaram para fazer uma aula experimental lá, uma aula com a Adri, né? E aí você Uhum. imagina, né? Físio não gosta de fazer essas coisas, né? Nadinha, se trabalhar, Nada, nada. né? Nadinha e tal. E aí eu fiz essa aula com a Adriana, né? E foi assim. Então eu brinco, né? Que eu fui madrinha de casamento da Adriana e ela foi minha madrinha, né? Com o casamento da GH. Então, a partir daquela aula, assim, né? A GH entrou ali no sangue, né? E aí era uma coisa que se encaixou dentro do que eu estava procurando, né? Porque todo mundo sabe, já até foi comentado nas outras lives, tal, que a gente trabalha assim, a RPG tem uma coisa mais estática, você trabalha lá, você até consegue, você faz uma correção, mas você muitas vezes não consegue manter, né, essa correção no paciente, porque ele você não, ele não te dá esse recurso do trabalho da consciência corporal, do movimento, né? Então, às vezes o paciente retoma a lesão porque ele não sabe usar o seu corpo, né? Uhum. Então, eu fiquei em busca dessa questão do movimento, dessa questão de complementar, né? Quer dizer, você vai sempre atrás das ferramentas, né? Uhum. Então, surgiu uma oportunidade. Eu voltei para São Paulo, daí eu me inscrevi nas aulas regulares da nossa saudosa Carmela Romano, né? Que, nossa, ela foi uma pré-formadora assim incrível. Me As emocionei. aulas da. Mas é de se emocionar. Pode se emocionar, Alicia, porque falar da Carmela toca no coração, né? Carmela também, como todas, mas assim, muito delicada no trabalho, com todo o amor que ela dava, e como é muito recente também ela É, não estar entre nós, então, e muita coisa te toca o coração nesse ano. é, Então, falar dela, tudo bem se a emocionar. elegância, né? A elegância dela e assim,
e fiel, né? Muito fiel ao método, né? Então ela me preparou muito. Eu fiz assim, acho que mais de um ano de GH com ela, né? Regulares, assim, eu ia fazer as aulas lá em Pinheiros. Ela ainda estava em Pinheiros. Depois eu fiz algumas coisas dela quando ela mudou lá para Lapa, né? Pro Alto da Lapa. Uhum. Mas eu fiz ainda quando ela morava em Pinheiros. E aí foi aquelas coisas, né? Começou o troca-troca de carta, né? As intenções, porque naquela época era tudo assim, né? Cartinha, né? Carta que ia, carta que vinha, carta que ia, carta que vinha. Não era nada de e-mail. WhatsApp, na mesma hora, não. Ó, trabalhava a nossa tolerância e paciência que só. Era na carta mesmo, né? E aí, assim, eu me casei. E aí começou, assim, que uma questão, assim, eu já estava com quase 3 anos de casada. E veio aquela questão assim, né, de ter ou não filhos, né? Então eu era assim uma pessoa workaholic, né? Gostava de estudar, gostava de, né? Tava sempre fazendo as coisas, indo atrás. E você tem uma independência, né? Muito grande. Então a gente viajava, a gente, né? O Cláudio também é fisioterapeuta. Então assim a gente é, não sei, eu tinha um medo, eu não me sentia preparada, né? Eu achava que eu não ia escutar o neném chorar, sabe? Não sei, eu tinha uma fantasia na minha cabeça que, eu não sei, era uma insegurança, né? Assim, de decidir, assim, será que eu vou querer ser Mudar mãe ou minha não? vida? Será que eu vou mudar minha vida radicalmente? Porque a criança vem, né? Né? E veio. E não dá para devolver. Não é igual fazer um curso que a gente faz, não Exatamente, né? gostou, deixa lá. Não, depois que veio, tá aí. Exatamente, assim, eu tinha minhas irmãs, né, com meus sobrinhos, né, então eu sabia bem o trampo, né, que é você ter filhos, né. E aí o que aconteceu? Algumas coisas, conjunturas, né, que acontecem que te facilitam de você ir. Então veio a resposta, a Marijô, na aceitação, de eu fazer lá o curso, E ela, como conheci. a Helena coloca, era 15 dias para escrever, 15 dias para chegar lá, mais 20 para voltar, é assim. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aconteceu o plano real, então isso também ajudou muito, porque o dólar e o real ficou 1 para 1, então eu acabei conseguindo, né, uma grana, era uma grana, né? O investimento, os investimentos, né, na profissão. Profissão. E aí investi também na parte do francês, né? Então fiz aula, assim, fiz um curso intensivo com que as meninas também me indicaram, né? Que é a Sylvie Negrelli. E daí fiz assim muita aula assim intensivo. Ela tinha uma fita cassete com vários diálogos assim. Entrava no carro, colocava, ficava escutando, né, e tal. E aí eu fui em 99 e fui lá para o curso, né? Uhum. Aí chegando lá, a primeira entrevista, né? A famosa entrevista, né, com a Rijô, né? A famosa entrevista. Aí ela faz lá a avaliação, né? Não sei o quê, e não sei o que ela perguntou, né? Que aí eu acabei falando dessa questão de ter ou não filho, né? Dessa insegurança, desse momento que eu estava passando no casamento, né? Que isso daí gerava uma tensão, né? Entre os dois, Uhum. porque uma coisa quando um não quer, dois não faz, né? Não vai. Né? Quando você tá bem assim, né? Aí ela falou a célebre frase, né? Prenez votre temps, então, né? Fica calma, fica na sua. Tome Que seu aos poucos, tempo, aguarde. que aos poucos as coisas vão entrando no seu lugar, né? Vão encontrar o Uhum. seu lugar. E aquilo já foi a primeira marca, né? Assim, aquela marca de fogo, né? Da nossa querida Marijô, né? Então aquilo me deu já assim um alento, sabe? Uma coisa assim, né? De que a gente não tem que ficar nessa afobação, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas da GH, né? É aquilo assim, Uhum. agora respira, né? Encontra, né, o seu prumo, né? O seu eixo. E então eu acho que isso daí já né, um dos pilares da gente, né? Que a gente tem Eu que se fiquei agarrar. pensando
Eu fiquei pensando quando a gente conversou, depois você me contou isso, o quanto assim é uma frase célebre mesmo da GH que ela usava nas nossas aulas para a gente ter o tempo depois do movimento, para ter a sensação, e que ela usou na sua vida pessoal, e é uma frase célebre para a nossa vida pessoal mesmo, Sim, né? Que a gente às vezes sim, tem que, às vezes não, a gente tem que ter esse tempo, se saber exatamente, esperar. exatamente. E isso, assim, eu acabei escrevendo, no meu depoimento, que isso, porque isso daí me marcou muito e é uma coisa que eu uso com as minhas alunas, né? Então, com Uhum, meus alunos, assim, não em termos só da percepção do movimento, de você deixar a coisa se passar, mas nessa questão mesmo, que às vezes a pessoa vem ansiosa, né? Vem com aquela carregada de problemas, não sei o quê, e aí quando você consegue passar, né? Passar isso que ela passou para mim, né? Essa sensação de segurança, né? Fala assim, uhum, não, respira, né? Tudo tem o seu momento certo, né? Então, na verdade, uhum, foi bem isso. uhum. Então, aí foi o primeiro chance, né, do curso. E aí, o que aconteceu, né? Bom, o que aconteceu foi que eu não sabia, não estava, eu nem falei isso também para você, mas não estava planejado do meu marido, Cláudio, né? Dele ir lá para a França, né? Uhum. Ele, eu liguei para ele para falar com ele, e ele vai ter uma surpresa para você, né? Ele vai, que surpresa, né? Ah, eu vou aí, vou te encontrar aí. E ele veio, né? E chegou Ah, para a última semana, ainda faltava uma semana do foi curso. surpresa! Nada mal também, curtiu os últimos dias com o marido em Paris. Exatamente. Aí ele Que chegou, né? delícia! Ah, Ele conseguiu umas férias, porque ele trabalhava numa clínica, etc. Então ele conseguiu umas férias. Aí eu vou contar, né? Um fato. um fato que você lembra da E formação. depois, se eu me separar, eu vou falar para você, viu? Ai, meu Deus, eu vou ser Eu culpada. vou fazer outra live e vou te culpar. Eu faço as pazes do casal. Então, aí o Cláudio foi e ele chegou. Bom, imagina, né? A gente fazendo o curso o dia inteiro, né? E ele chegou e eu falei assim: olha, você vai passear, né? Uma cidade tão feia, né? Paris é horrível, né? Horrível, Nossa, sim. horrível. Nada para Aí, conhecer. roteirinho para ele, né? Ele queria saber como que falava chopes, né? Falar, é pression. Queijo quente, já pede um croque monsieur. Aí ele, Foi dando a dica para ele sobreviver. ele não sabia nada. Ele foi, né? Ele foi, passeou, andou, tal, Paris inteira. E aí eu cheguei para minhas amigas, para as meninas, né? Era um grupo só éramos em 7, 2 espanholas, né? E 5 brasileiras. Aí eu falei assim, ai meninas, né? Meu marido é físio, ele veio de surpresa. Será que eu podia chamá-lo, né? Para falar com a Marijô, se ele pode fazer um dia, né? Da formação? Eu disse, claro, né? Logo. Aí a Marijô falou assim, não, chamei ele na quinta, acho que era quarta ou quinta-feira, que não ia ter nenhum convidado, porque a gente recebeu, como a nossa turma era pequena, a gente recebeu várias pessoas, assim, que vinham, assim, da Normandia, vinha, sabe, que era um pessoal que fazem aquela reciclagem, né, com Reciclagem. ela. Vinham, faziam um dia, 2 dias. Teve Ai, um que que ficou acho legal. que quase uma semana, chamava Christian. Ah, olha lá. Ele era físio, ele era fisioterapeuta. Tem até uma foto dele. A nossa turma era muito grande. Nunca veio ninguém. Na realidade, na segunda fase, acho que foi na segunda que foi, que a Carmela estava de passagem, fez uma aula na primeira, e na outra também teve, mas foi um diazinho só, porque a gente era. Nossa, foi muitas brasileiras. Mas que Então, experiência também nossa, legal, trocar com outras pessoas. é. E aí, então, o Cláudio foi, né, naquele dia, acho que era uma quinta-feira, tal, aí fizemos aula de manhã, eu falei para ela que ele não entendia muito francês, então que eu ia ter que fazer um pouquinho de tradução, tal. E aí teve o almoço, aí à tarde, né, depois do almoço, tal, começou a sessão, a aula, né, e ela deu justamente uma aula, assim, daquela que você fica em decúbito lateral, aí rola a sua testa, né? Na brique, massageando, aí eleve o seu braço,
né, aponte para o teto, encontre o melhor encaixe, aí assim, um ronco, né? Aí eu olhei assim o marido, né? E todo mundo assim. Aí a Marie-Jo veio correndo assim. Falou, não, não, não. Laissez monsieur dormir. Né? Deixa ele dormir. Ele é trop fatigué. Ela falou, sabe? E aí ela, assim, que nem uma galinha, sabe? Cuidando do pintinho. Aí a gente ficou assim, né? Todo mundo voltou lá para fazer, né? Um movimento assim, né? E ele lá dormindo, né? E a gente lá morrendo de inveja, na verdade, né? Porque estava todo mundo com sono. Porque Ele podia. esses movimentos, tal, né? Sonífero, sonífero. Cruzado, bem lento, você faz aquele abanar bem pequenininho, né? Nossa! Bom, aí viramos, exatamente, os insônios. Aí a gente, na hora que virou, né, de decúbito dorsal para observar o que aconteceu, ele, né, acordou, virou, ele deu uma olhada assim para mim. Aí a Marie-Jo chegou no fim da aula, ela ainda veio com um óleo lá, um unguento, sei lá, e aí falou assim, olha, ele tá com um monte de bolha no pé, então deixa eu cuidar, cuidou das bolhas do pé dele e tal, sabe? Aí eu falei, pô, mas né, a gente aqui... E ele todo mimado, né? Então foi um lado, assim, muito interessante, né? De ver a Marie-Jo, assim, super atenciosa, né? E aí, assim, ela falou pra gente sobre calçados, né? Inadequados, mas que, assim, se você anda demais, não tem calçado que resista, né? A gente tem uma fragilidade de pele. Aí ela discutiu, porque, assim, a nossa turma permitia isso, porque éramos em poucas, então sobrava tempo, na verdade, né? Explicava, às vezes detalhava mais alguns movimentos, etc e tal. Então, a turma, por ser pequena, permitiu isso, né? E é interessante, né, Lícia, porque ela viu ele também ali como um aluno normal. Por isso ela deu esse cuidado maior até, né? Ele não estava em formação. E aí ela excedeu até o cuidado que ela tem, né? Que ela tinha. Exatamente. E aí, assim, né, que essa visão do todo, né? Quer dizer, ela foi, cuidou do pé, né? Comentou, falou que ele precisava dormir, né? Ele precisava repousar. Quer dizer, você dá, né, naquele momento o que o aluno precisa, né? Então, acho que é isso que a gente tem que tirar de tudo isso, né? Que é a riqueza do que ela passava pra gente, né? Então, de você ter esse olhar, né, do seu aluno, né, que às vezes vem, sei lá, tá fazendo uma tese, não sei o quê, vem fazer sua aula e dorme, né? Não é uma falta de respeito, ele tá precisando, né? E ele encontrou ali esse aconchego, né? Então, assim, da gente tentar enxergar isso, né? Porque na hora a gente ficou... Já foi, a mulher já foi toda envergonhada. Ela é surpreendente, né? Ela era surpreendente. Bom, a outra coisa, assim, que foi bem engraçada também, foi na segunda fase, né? No outro ano, em 2000. E a gente chegou lá, junho, era em junho, né? Terminava em junho. E tava, assim, frio e chuvoso, né? Frio pra gente, porque, né? Brasileiro já viu, né? 18 graus, assim, com chuva é frio, né? Que nem tá agora. Hoje tá um dia aqui em São Paulo desse jeito. Tá friozinho. Aí as meninas falaram assim, Lícia, né? Elas falaram que eu era a queridinha da Marie-Jo, mas não era, é mentira. A Joyce que inventava essas coisas, né? Porque a Joyce entrou aqui, Thaís também tá aqui, entrou no começo. Você tá com as tuas colegas de turma, algumas colegas de turma aqui. A Joyce foi assim muito legal pra gente no grupo, porque ela dava uma alegria, sabe? Ela é muito divertida, ela é muito, sabe? Sempre foi, né? Adorava fazer piada, né? Sempre tinha alguma coisa que... Então era muito divertida. Ela aqui fazendo haha. E esse ano vocês estão fazendo 20 anos, Lícia. Thaís postou lá e lembrando, 20 anos. Verdade, é verdade. Que legal. Verdade. Então, aí elas chegaram, né, e falaram assim, vai pedir para Marie-Jo, né, vai pedir para Marie-Jo ligar o aquecedor, porque a gente está morrendo de frio. E a Joyce é magrinha, né, ela acho que continua magrinha, porque ela era muito magrinha. Eu também era magrinha, né, nossa, e a gente
e ainda emagreceu mais lá, porque ficava fazendo exercício, saía para passear, né? Quer Andava dizer, que só. e a grana era pouca, então a gente não comia assim, né? Comia sanduíche. Bom, aí eu falei, ai, né, será? Eu falei assim, não, vai lá, vai pedir, né? Lá fui eu, né? Passei Ah, lá, óleo de peroba, tal, na cara, aí fui, né? Aí falei pra ela assim, ai, Marijô, né? Será que dava pra ligar o aquecedor? Porque a gente tá com muito frio, né? Não sei o quê. Aí ela faz aquele bem jeitão francês, assim, buf, sabe? Aquela bufada, assim, né? Aí ela ah. vira e vai, assim, naquele janelão que tinha na sala, né? Tinha uns janelões, assim. Aí ela vai lá, tinha um termômetro, assim. Aí ela olha, ela vira pra gente e fala assim, c'est pas froid, não tá frio. Aí Não a tá gente, frio. não tá frio. Aí eu voltei pro meu lugar e fez assim, não tá frio, né? O frio é psicológico. Aí a gente continuou lá fazendo os movimentos lá assim, nós Congelando, tremendo. todo mundo de moletom, duas meias, sabe? Não sei o quê. Ah, Porque, inclusive, aí a Joyce falava assim, então vamos fazer, vamos pular, vamos pular. Mas não podia, né? Era tudo aqueles movimentos, né? E assim, coincidiu naquele momento dela tá dando assim, uns movimentos que eram mais lentos, que eram para crânio, sabe? Bom, ah. a gente morrendo Não de frio, adiantou. né? Nossa, mas A foi assim xodozinha muito. não convenceu. Não, que chutozinho, o quê? Ali era a francesa mesmo, né? Ali não tinha. Então, assim, foram duas faces, né, da Marie-Jo, assim, bem, né, distintas, né? Aham. Experimentou os Mas, dois gostos. O doce e o é, limão. não, é que eles, né, os europeus têm muito disso, né? Eles são econômicos, eles, assim, a energia né, você não pode gastar além daquilo mesmo, né? Então, assim, são coisas que acho que legado de guerra, né? Legado né, é, a Europa é assim, né? A Europa é Uhum, difícil. uhum, Você não tem os uhum, recursos que a gente tem aqui no Brasil que a gente esbanja, né? Quer dizer, a gente não tem essa educação, na verdade, uhum, né? uhum, E uhum, dessa sim. preservação e tudo, né? Mas então foram esses episódios assim que foram bem engraçados, né? Fora outros, porque a turma era muito gostosa, né? Nossa turminha, Aham. a gente passeou muito junto, a gente fez bastante coisa junto. Vamos ver, que mais que eu separei. Bom, Você contou da história do jardim, que foi um momento também ímpar, quando vocês se reuniram no jardim, que daí ela contou. isso é. No último dia da primeira formação, da primeira parte, né? Ela fez um almoço na casa dela. E aí, assim, no jardim, né, na casa dela, eu até separei assim, eu tenho umas fotos, mas acho que não dá para enxergar, né? Põe Acho que aí, dá fica. assim, deixa eu tirar o comentário, eu tiro o comentário, e aí ó, dá para ver. Dá para ver? Dá para ver. Tá. Aqui é Ah, que uma parte. árvore grande. Deixa eu ver. Aqui, ó, gente, aqui. Ela lá no fundo, sentadinha, Ah, ela né? montou uma barraca para vocês, Montou toda, uma tenda. toda. Uma tenda. Isso, Que foi bem linda. legal. Foi bem legal. Ah, essa foto E acho aí, que você me forneceu para colocar no livro. Essa foto ali está no livro. essa foto aqui, aqui eu forneci para você, eu estou sentada na ponta. Isso. Eu me pus lá, né? E aí Aham. tem esse da casa dela, que acho que vocês também têm, né? Da casa dela. Ai, que linda E essa aí, foto. aí tem assim com o Christian, que eu achei, era o cara que fez a outra Ah! pinta. Ele Ah, você fez. achou ele. Ah, Achei. Então foi muito assim. E aí ela contou a história da Ellen Fried pra gente e ela se emocionou, todo mundo chorou, né, junto com ela. Ela contando da fuga, né, dela, que ela teve que dormir embaixo de feno, escondida, né, em celeiros, que ela passou fome. Então ela foi assim bem emocionante mesmo, né, o depoimento dela sobre a Henry Fried.
Então, Uhum. isso também foi bem marcante. E aí eu Um momento de voltei para. história, né, Lícia? Ela também preservava, ela sempre teve muito esse respeito com a, né, da onde veio e essas histórias, ela permeava no meio, principalmente nesses momentos dos nossos cafés, do almoço, do jantar, ela salpicava um pouco dessas histórias, marcando aquilo, né? Um pouco que a gente está tentando fazer aqui com as nossas histórias. É, isso mesmo, isso mesmo. Então, e aí, assim, eu voltei para São Paulo, né? E aí, em 2001, então, eu engravidei, tive minha filha, né, A, Hele- Isadora. a Helena te alugou antes, porque a Helena falou assim, a hora que você falou assim, teu marido foi, daí ela, 9 meses depois, não foi ainda, Mas foi não depois, ela foi te tão alugou um rápido pouquinho, assim, não não foi tão foi tão rápido. rápido, não foi tão rápido, mas foi quase, né? Foi o Foi. tempo de eu chegar, né, no Brasil. Tomou o seu Ah, tempo, foi- prenez votre temps, deu esse não, tempinho. não, porque ele foi em 99, né? Aí eu fui em Sim, 2000, acabar, né? Tudo para poder sim. depois, né? Fazer isso daí, esse projeto, né? Mais Uhum, amadurecido, né? Que seria de uhum. ter filhos, né? Aham. Então, foi assim. E aí eu acho que me deu uma maturidade, uma consciência, né? De mim mesma, né? Que eu acho que isso que foi muito enriquecedor e holístico, né? Assim, de ver da gente ter esse todo, né? Do nosso corpo, dessa nossa consciência, né? Uhum. E aí, eu marquei, separei assim Lícia, uma, quando você me contou essa história, me tocou muito, porque ela tem uma grande profundidade. Você realmente, por isso até eu divulguei a tua live dizendo isso, que você viveu na sua vida os pilares da ginástica holística, que você relaxou, você é, alinhou as suas coisas, e aí você cinza, tonificou, e para mim ficou muito claro que tonificar para a Alice era gerar vida. Você gerou a vida, e você hoje tem 2 filhos, você conseguiu isso, organizar essas questões, e você me colocou muito forte, que foi através desse teu trabalho corporal que você conseguiu ver outras potências em você, que inclusive era a potência de ser mãe, que você ia sim, conseguir, né? Não parou de estudar, porque depois fez mestrado, licenciatura, é, outros cursos, mas é. tomou um tempo e pôde ser mãe no seu Sim. momento, na sua hora. Então, isso também me tocou muito, assim. E a GH possibilitou isso, né? Porque você pode dar aula, né? Fazer os seus grupos, né? Você pode ter. Aí eu saí da área hospitalar, né? Uhum, Fiquei, assim, bastante tempo, acho que até 2004, por aí, assim, não, um pouco menos, né? Eu montei um serviço de físio respiratório e motor no Hospital IGESP, por causa do Dr. Carlos Carvalho, que tinha me levado para lá, que é um pneumo que está assessorando aí o Dória, né? Acho que uhum, atualmente ainda está, não sei. Ele foi, assim, um grande mentor meu, né, da parte de respiratório. Então, uhum, eu saí da área hospitalar e fiquei mais só com o consultório e com o grupo, né? Então, isso a uhum. GH me deu essa coragem, né, de fazer isso, né? De deixar essa parte hospitalar, essa vida, né, e intensiva, né, para ir para essa parte holística. Aham. E então, daí eu fiquei pensando no que a gente tinha conversado, vi também assim, algumas coisas dos comentários das colegas. E uma coisa que eu acho do movimento da ginástica holística é que, assim, é, ele pode ser o mesmo na descrição, mas ele Uhum, nunca é o mesmo na sua percepção, né? Por quê? uhum, Porque cada vez que a gente faz, a gente percebe, a gente sente, né? A gente escuta, a gente vivencia de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente, cada dia, nós estamos de um jeito, né? O pensamento, né? A nossa alma, né? O nosso corpo. Então, cada dia a gente tem uma tensão num lugar maior, cada dia a gente está com uma dorzinha em algum lugar. Então, sim. assim, os movimentos, né? Eu acho assim que eles são sempre inéditos, né? Na sensação, na percepção. Então, assim, é um método tão rico por causa disso. E aí, Uhum. assim, essa pandemia, não sei se a gente pode falar ainda esse nome, porque está meio vetado, né? Na pandemia,
Nesse momento que estamos passando. Nesse momento que nós estamos passando, eu tenho a sorte, né, de ter algumas amiguinhas, que nem a nossa Helena Mangini, que está mandando, né, umas aulas para gente, toda ditada, né, assim, porque ela faz só o áudio, que é a verdadeira GH, né, e assim, que é para a gente escutar, fazer de acordo com a nossa percepção, o que a gente escuta, o que a gente elabora, né? E assim, e cada vez que você faz o movimento, por mais que você conheça aquele movimento, é uma sensação, é uma percepção diferente. Ele te traz para o seu corpo, né, uma riqueza que você não lembrava ou não tinha ainda, né, percebido, sentido, né? Então, acho que essa é uma riqueza muito grande desse método, né, da GH, nem sei se é método, mas desses movimentos, desses movimentos, vamos falar assim. E aí eu acho, assim, que não é de um dia para o outro, né, que você consegue isso. Então, o aluno, o paciente, ou alguém que experimenta a GH, às vezes fala assim, nossa, mas não senti o que a pessoa está falando, né? Nossa, a outra sentiu tanta coisa. Mas por quê? Porque vai depender muito dessa vivência, dessa maturidade, né? Desse autoconhecimento que você vai adquirindo aos poucos, né? Com esse trabalho, né? De escutar, de perceber, de, né, deixar agir no seu corpo aquele movimento, né? Dar o tempo para você respirar, para você perceber um lado em relação ao outro, né? Como que ficou. Então, assim, eu acho que isso é, né, uma das riquezas assim enormes que a gente tem na GH, né? E a Maria falava que nós éramos latinos, então que a GH ia se dar um pouco mais de fogo, né? E às vezes me pego muito assim, né? Dando algumas coisas mais assim, né? Sem René Vauteton, sabe? Então, às vezes Mas, assim, ela possibilita isso também, né? Você acelerar, você dá mais tônico, você dá mais relaxado, né? Você dá mais sua percepção em pé ou sentado. Então, assim, é tão rico de movimentos que eu acho que se encaixa como terapêutico, como curativo, sozinho ou associado, né? É uma ferramenta. Quer dizer, vai depender muito de cada né? Então, assim, eu acho que isso... Da escolha, né, Lúcia? Eu fico pensando muito que vai depender da escolha. Se a minha escolha for que aquilo seja uma ferramenta, entre outras, tudo bem. Se ela for a minha única ferramenta, tudo bem. Se ela for uma ferramenta para curar, vou tentar, porque eu só curo aquele que me deixa e que quer ser curado, né? Exatamente. Se é uma ferramenta educativa, vou lançar mão. Então, depende do que cada um quer, né? E esse olhar que você falou, conforme aquela pessoa que está ali diante de mim, que chegou para que eu cuidasse, como eu vou usar esse material que eu tenho na mão? Ele precisa estar mais up? Então eu vou dar mais latinamente falando. Ele precisa estar mais aquietado, mais consciente? Eu vou dar a lá francesa, vou ser mais calmo. Quantas vezes, né, você deve ter elaborado uma aula e modificado na hora, porque alguém falou, tô com uma dor aqui, eu acordei assado, tô com uma dor aqui no temporal, né? Então, quer dizer, aí você pensou numa coisa e você vai lá, mudou, né? Já muda. Então, assim, eu acho que essa é a grande riqueza, né, da GH. E aí eu falei para você, né, que ela me salvou, em grandes momentos, né, em termos até financeiro, né? Então, ano passado eu tive que parar, né, umas 2 vezes por conta do câncer de mama. Então, eu fui operada. E aí você não pode mexer, né? Naquele lado você tem que ficar realmente, né? Sem pegar peso, né? E a GH você fala assim, olha, vamos pegar tal coisa, pega uma bola, pega a brick, pega não sei o quê, e aí se dá, né? Então você vai falando
Então, eu não parei de dar as aulas para as minhas aulas que são mensalistas, né? Dos grupinhos, e agora também nesse momento difícil que nós estamos vivendo, continuo, estou dando as aulas por vídeo WhatsApp, né? Para os Uhum, grupinhos. uhum, uhum. E aí, assim, aí vai, né? Então, acho que essa é a grande riqueza, né? E o grande legado mesmo. Nos deixou, né? Da Henry Free e da forma dela, né? Que também ali tinha o olhar dela, tinha, né, a percepção dela, né? Uhum, uhum. Então, com certeza, ela pôs ali muitos movimentos que ela mesma descobriu, né? E enriqueceu, né, o trabalho. Né? Como que é? Você quer Variação sobre o mesmo tema. variação sobre o mesmo tema? Você quer mostrar um movimento, o seu movimento escolhido? Ah, meu movimento escolhido é o arco e a flecha. Aí você pode fazer. Tá. Eu Então vamos faço lá, eu vou. Você vai comandando. descrever um pouquinho ele. Eu vou Tá, me colocar aqui para você me tá. falar, para você falar ele um pouquinho. Então, só lembrando todo mundo que está aqui escutando, a gente mostra um pouquinho e depois eu deixo um vídeo gravado com detalhes do movimento que você propõe, tá? Ó, você fala Tá. tanto do brick, peguei o brickzinho E para todo mundo lembrar o que é o brick. é O brick é o nosso tijolinho. tijolinho, né? Que em casa É, hoje pode ser um livro, né, Lícia? isso. Pode ser um livro. Exatamente. Lícia, Então você, o você que vai que você deitar. prefere? Prefere que eu fique de costas para você ou de frente? Pode Aqui, ser. Vamos fazer assim, ó. Deita primeiro de barriga, de decúbito dorsal. Deita primeiro de decúbito dorsal. Vamos fazer como se fosse um único movimento que a gente daria, tá? tá. Então, observe os seus apoios, né? Você, Quando você você... controla, você controla o tempo, tá? Tá Controla o bom. tempinho aí. Isso. A- Tome o seu tempo, observe seus alinhamentos. E vamos fazer o seguinte: você vai segurar os dois joelhos de encontro ao tronco, tá? Você vai empalmá-los. Pode empalmar. Isso. Você vai fazer um movimento de berço e vai escolher que lado que você quer tombar, para a direita ou para a esquerda, tá? E você vai Tá. ficar totalmente em decúbito lateral, partindo dessa posição, tá? Isso. Aí você vai colocar a sua cabeça no apoio do tijolinho, tá? E você vai deixar, então, cabeça, tórax e quadril na mesma linha, os membros as pernas ficam em 90 graus. Você vai deixar mão com mão lá na frente, isso. E aí você vai começar a escorregar a sua mão de cima, o seu braço de cima, lá para frente, ultrapassando a outra mão, lá para frente. E ao mesmo tempo que massageia a sua testa no tijolinho. E aí você vai voltar passando, deslizando essa sua mão pelo outro braço que está lá embaixo, né? Você vai passando o braço, antebraço, vem passando pelo tórax, vai levando o seu ombro, o seu cotovelo, isso. E abre. E aí você pode voltar fazendo um arco por cima, tá? Subindo o seu braço. Isso. E repetir, né? E aí a gente fala que esse arco e flecha, ele trabalha muitas coisas, né? Então, a diagonal, né? A torção, que a nossa Angela Santos já falou um monte, né? Pra Aham, gente, é. A gente aula, entrou né? um pouquinho, né? Depois dela fica difícil, né? Imagina. E aí você trabalha, pode respirar no diafragma, né? Perceber o alongamento do seu peitoral, né? A massagem na sua testa, o trabalho sobre os oblíquos, né? Toda essa questão do seu ombro, Uhum. isso. Vai respirando, e aí você pode descansar.
As variações que a gente pode fazer é com o braço, né? Pode fazer voltando por baixo, voltando por cima. Então, a gente tem, assim, variações sobre o mesmo tema, né? E Uhum. aí, é um trabalho muito rico. Deixa eu mostrar só um pouquinho aqui desse lado que você estava aí, porque você tinha comentado que, né, que você enfatizou tanto isso, que era o ir para frente e a cabeça rolar lá no tijolinho que você propôs, né? Daquele lado não dava para ver. Alonga a sua escápula, vai lá na frente, aí vem trazendo, como se você estivesse puxando lá o seu arco, né? E aí você Uhum. vai do seu ombro, Me exprimir aqui na cotovelo, parede, mas e vai. E a e gente aí essa trabalha imagem do arco e flecha. esse cruzamento, né? Essa dissociação de cintura. Eu parti Uhum. desse bercinho para o decúbito lateral, porque muitas vezes a pessoa deita e coloca o quadril lá para trás e o tronco lá para frente, né? Então, Uhum. assim, como já é uma pessoa bem Que a gente tem o trabalhada, né? hábito, né? Mas a gente tem o hábito, né, Luiz? Se a gente vai dormir, né? Deixa eu mostrar para esse lado Exatamente. aqui. Que isso é uma coisa que E- eu comento com os pacientes. A gente vai dormir e já se engruvinha inteira, né? Então aí Exatamente. começa o Então, exercício meio um é, movimento fora do prumo, né? tá bom? Seguiu aí os comentários, viu? Se alguém quis colocar alguma coisa, a gente mostra um movimentinho só A de xodó, só para dar um gosto. A intenção Helene desse movimento, a Helena falou do pôs sistema sistema cruzado. cruzado. Isso. A, a intenção é deixar um gosto de quero mais. Né? Não dá Isso. para fazer uma aula, até dá, tem Não. algumas colegas fazendo, tem Esse é algumas colegas um fazendo, né? Tem É, algumas colegas fazendo algumas aulas de meia hora, fazendo uma aula inteira pelo Instagram. Então, algumas propostas aí, mas essa nossa é deixar um movimento que cada uma de vocês, aquele xodozinho que quer fazer toda a aula, se deixar, isso. e É deixar um verdade. gostinho aí para quem também nos É escuta nas verdade. histórias, e depois, É, para quem eu faz. adoro esse movimento. Eu adoro esse movimento. Eu sou dó mesmo. O problema é de que quando eu faço, deixa sempre a vontade de Enquanto realmente, não é de falar para a boca para fora, não, de fazer do outro lado. é verdade. É, porque a gente fica desalinhado, né? Principalmente quem trabalha sempre. Né? Um pouquinho que faz já solta o ombro, já solta ali quadrado lombar, grande dorsal, todo mundo ali, né? Que entra, né? Então, a gente não Já falou, vai, né? É uma riqueza esse movimento, né? é uma riqueza, é uma riqueza. Tá Lícia, bom? muito bom, muito bom, muito bom teus pontos, teus Ah, muito obrigada, detalhes. né? Esse ano vocês fazendo 20 anos aí, quanta riqueza também no teu trabalho, né? Que você É verdade, partilha. é verdade. É Você trabalha bastante tempo. bastante. Já Eu passou tudo lembrei, isso. eu comentei com você que eu lembrei, né? Você, apesar de ter saído do hospital, mas você deu para a associação um workshop, né? Um mini curso de Ah, respiração, que foi bárbaro, sim, quando você deu todo o teu sim, enfoque direcionado na respiração. Foi para mim sim. excelente, que eu fiz, foi lá no espaço da Rô. Foi ótimo ter Pô, feito aquele trabalho. é verdade, é verdade. Eu dei esse workshop, daí também participei de uns congressos, né, da GH, daí sobre a ginástica olística na melhor idade, que as alunas não gostam, Uhum. para que a idade, olha lá. Eu participei bastante como chama aquele, do mandala, do ponto de luz, Os eu sou da época encontros. dos encontros, do ponto de luz. Encontro mensal, né? Anual. A gente tem esses encontros Anual. anuais, né? Com profissionais e leigos que queiram passar um final de Isso, semana se trabalhando exatamente. com a ginástica holística, que é uma proposta organizada pela associação, todo começo, Isso, normalmente é exatamente. maio, né? E esse ano, em função do momento aí Covid, a gente não teve. Mas Eu dei também tem bastante tido. aula esses encontros, né?
E a gente começou lá no Ponto de Luz, tivemos que mudar porque ficou pequeno, né? Tanto foi Aham. a procura, era muito gostoso, né? A gente se encontrar. E eu falo assim que é muito importante a gente trabalhar, né? O nosso corpo com a GH. A gente está sempre aprendendo, sempre, a cada vez que você repete o movimento, acho que, né, eu insisto nessa parte, porque para mim é sempre, né, uma sensação, uma percepção nova, né? E eu acho que isso que é muito rico nesse nosso método, né? Você contribuiu durante muito tempo na associação, como secretária, deu toda a tua contribuição na Associação de Ginástica Holística. Durante muito tempo você esteve lá, né, É, dedicando o seu tempo para também fazer com que esse trabalho seja aí cada vez mais conhecido. Então, em nome da BGH, também te agradeço por toda a tá contribuição que bom, você deu para a tá ginástica bom, holística, e tem dado. Tá bom? tá bom, tá bom, Foi obrigada. muito bom. Foi muito bom estar aqui com você. Tá acabando. É Muito verdade. obrigada, Alicia. Bom, obrigada a você. Foi ótimo participar. E tá vendo as lives das colegas, né? Tão legal saber da história de cada uma, né? Das vivências. Sem Muito bom. coincidência nenhuma, mas a tua madrinha vai falar na sexta. Eu sei. Eu falei para ela, ih, vou falar de você. Uma pré-apresentação. É, Então, né, ela na sexta a gente tem um pouquinho foi mais de história. uma grande parceira, uma grande que me puxou para fazer as coisas. A Adriana é sempre assim. Ela é outra workaholic, né? Gosta de estudar. E ela é maravilhosa com os bebês, né? Então, Vamos escutar a minha, sexta também. minha madrinha. Gratidão imensa pelas suas palavras, pelos pontos, além da tua experiência, pelo significado de algumas colocações que você pôs aí da ginástica holística para a tua vida e que eu acredito também. Então, Tá, obrigada, viu? obrigada a Obrigada você. mesmo. Tchau, Fica com menina. Deus, Lícia. Tchau, Curtiu. gente. Obrigada pela Tchau. presença de todos vocês aqui. Obrigada por estarem aqui escutando um pouquinho da Alice. Um monte de elogios, dizendo você uma delícia, a Ana, que é da minha turma, uma história deliciosa de escutar. Ah, que Então, bom. foi bom, Tá um bom. bate-papo gostoso. Obrigada por todo mundo aqui presente. Lícia, Tá até. bom. Tchau. Tchau. Beijão. Como que sai? Aqui? Você aperta o xizinho. É.